Ok, pessoal, vamos começar agora um novo assunto, né? Um novo capítulo. Vamos falar agora sobre ondas. Vamos começar falando sobre pulso de onda, né? Em que consiste, né? Como aparece pulso de onda, tá? É, Nosso dia a dia, né? A gente se topa bastante com ondas, na verdade, né? A gente tem as ondas tem muitas aplicações na atualidade, né? A tecnologia, né, atual usa muito o conceito de onda, né? Nós vemos ondas muito, por exemplo, nosso controle de TV funciona em base de ondas, né? O controle do portão, né? Quem tem portão automático, né? Funciona a base de ondas, né? Eh, tem também as ondas, né, de raio, né, meios de comunicação usam as ondas, né, a TV, né. Então as ondas na verdade aparecem muito no seu dia a dia, né. Então é importante entender elas, né, que propriedades têm, né, como se propagam, tá. As ondas são perturbações, né, de alguma quantidade física e que essa perturbação vai viajando de um ponto para outro, né? Muito bem. Eu para, né, que esse assunto fique bem, né, interessante e vocês consigam entender bem, eu vou apresentar uma simulação, né, que eu achei na internet e fazer alguns experimentos para vocês ver em que consiste a onda ou em que consiste, na verdade, no início, pulsos de onda. Ok? Então vamos lá. Muito bem, então a simulação é essa aqui, né? Esse é é um aplicativo, né, que nós encontramos na internet. É né, o dono, né, desse aplicativo é o PET, que está aqui, né, PET, PHET, né, de uma universidade de Estados Unidos, né, eu acho que é a universidade, aqui diz, de Colorado. Muito bem, ele oferece, né, esse site, né, de PED, aqui diz simulações interativas. Não sei se você, algum de vocês já viu, né, algum momento eu comentei para alguns dos alunos, né, agora não sei se foi para vocês. Mas então, aqui tem simulações em várias áreas, né, da ciência física, química, matemática, então aí vocês podem, né, dar uma olhada, né, talvez seja de interesse de vocês, né. Também tem um aplicativo para celular, né, claro, aí nesse caso não é gratuito, esse daqui é gratuito, é livre, né, você só precisa ter internet, né, e um computador. É, Agora para celular tem, mas eu acho que paga, mas também um preço bastante acessível. Eu acredito que R$ 3 ou R$ 4, né? Até eu instalei no meu celular, tá? Então, e aí você acessa todas as simulações que eles têm, né? Tá? E no celular funciona bem melhor, porque já vai diretamente à simulação, né? Aqui você tem que, né, procurar um pouco ainda como reproduzir, tá? Mas enfim, eu escolhi, por exemplo, aqui onda em uma corda, né? Onda em corda, tá? Então, é esse, né, simulador que nós temos aqui. Muito bem. Então, essa aqui, a corda seria essas bolinhas. Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui representariam porções da corda, né? Tá certo? Aqui está, né, por questões didáticas, né, ele colocou bolinhas, né, representando os elementos da corda, tá? Então, tudo isso, imagine que é uma corda bem longa. Aqui tem uma janela, significa que essa corda se estende, é muito longo, tá? Tá? Mas também, se você quiser, pode fixar o extremo, aqui você pode colocar uma argola, né? Ou, não, nesse caso seria a extremidade solta, né? Solta. Esse aqui é a extremidade infinita, inicial. E aqui a extremidade fixa, né? Aqui fixa, não se vai mover,
tá? Permanece fixa. Mas para nosso interesse eu vou colocar infinito, para começar. Muito bem. Então nós temos uma corda. Essa extremidade né, esquerda, esse verde aqui, ele vai estar prendida a um aparelho, que nesse caso podemos chamar um gerador de pulso, né? É um aparelho que gerador de onda, fonte de onda, né? Tem vários nomes, né? Mas esse é um aparelho eletrônico, né? Que a função dela é desse aparelho seria fazer oscilar essa extremidade da corda, né? Vai mexer essa extremidade da corda, né? Muito bem. Então você pode, né, claro, também fazer manualmente. Não é necessário ter esse aparelho para poder estudar o pulso de onda inicialmente. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, manual, né? Vamos imaginar que essa chave aqui, acho que chave inglesa, né? Não sei qual o nome correto, parece que é chave inglesa. Mas essa chave então vai representar como se fosse a mão de uma pessoa, né? Nesse caso não colocar uma mão. Mas você poderia, na verdade, segurar com tua mão aqui, a extremidade da corda. O que vai fazer é balançar. Vai balançar, né? Vai sacudir essa extremidade, né? Um para cima e depois volta à sua posição inicial, né? E se move para cima e depois volta, né? E você já vai observando o que acontece, né? Se cria essa perturbação, né? Você viu que existe um desvio, né? A partir da sua posição original dos elementos da corda, né? Vamos voltar a fazer, né? Então faço isso, o que acontece é que os elementos da corda, né, se movem. Essa seria a posição de equilíbrio inicial, né, que aqui tem uma linha aqui, né, pontilhada, né. Está sendo bem rápido, a gente pode colocar lento, mas está aqui, está lento, né. Muito bem. Então vou diminuir aqui algumas coisas para acontecer mais devagar, vamos ver. Acho que muito devagar, mas enfim. Então seria assim, né, mais ou menos assim que se produziria o pulso de onda, né? Tá? Então ele está viajando, né? Você está vendo que essa perturbação que se originou aqui, nessa extremidade esquerda, viaja, né? Para a direita nesse caso, né? O viaja ao longo do material, porque o material aqui é a corda, então a onda vai viajar por esse material, onde estamos produzindo a onda, né? Tá certo, né? Então fazemos se produz esse pulso. É esse que a gente vai chamar de pulso de onda, né? Essa daqui, essa perturbação. A gente cria outro pulso fazendo o mesmo movimento, né? Então tem outro, tá? Eu posso fazer um pulso com maior amplitude, né? Sacudindo mais, né? Mais alto, né? E tenho que voltar para a posição inicial, né? Então, aqui eu tenho dois pulsos, né? E ambos estão viajando, como você pode ver, a mesma velocidade, né? Muito bem. Nós podemos agora já usar o aparelho, né? Que nós temos. Aqui seria o pulso, né? Gerador de pulso, que ele vai fazer melhor que a gente, né? Então aqui vou colocar uma tensão média aqui. Tá? A gente vai entender o que é tensão de a pouco, né? Por que isso interfere, ou como interfere isso, o que significa tensão nessa corda. Muito bem. Aqui, justamente, olha, esse aparelho aqui já tem programado, né? Se tem como, né, regular aí, né? Deve ter algum botão para regular a amplitude. Se com que amplitude, né, ele vai gerar o pulso. Se quanto vai subir, né? Você lembra no caso anterior que eu fiz manualmente, eu subi arbitrariamente, não tinha controle disso. Mas aqui posso ter um controle, de que a altura máxima, a partir daqui, a altura máxima que vai subir vai ser 1 centímetro. E quanto vai durar o pulso, né? A ida e volta, quanto vai durar? Aqui está 0,5 segundos, meio segundo. Então também a gente pode regular isso, né? E ainda mais, aqui tem algumas opções em que eu posso usar régua. Por exemplo,
aqui já é isso importante para entrar na parte matemática, né? Daqui a pouco eu vou mostrar, né? Usar réguas, né? Esse daqui representaria como se fosse o nosso eixo X, que tem uma escala, né? Essa linha, na verdade, essa linha que está aqui, que coincide, vamos dizer que coincide, né? Com a corda, seria o eixo X, tá? E começa justamente o zero, tá? Seria o extremo, né? Esquerdo da corda, esse, né? A posição desse elemento verde, tá? Então aí começa, né? Então nessa direção positivo. Então olha, você está vendo que a cada elemento corresponde um ponto, né, desse eixo X, né? Por exemplo, a esse vermelho corresponde, né, a posição, nesse caso está centímetro na escala, então 1 centímetro. A esse vermelho 2 centímetros, esse vermelho 3 centímetros e assim. É dizer que cada elemento tem sua posição. É possível determinar sua posição, né? Sua posição horizontal, tá? Então, um valor de x, por exemplo, vamos dizer, x vale 5. Então, quando fala, né, olha, na corda, no elemento x igual a 5, eu estou falando de quem? Estou falando desse, que vale 5, né, a posição dele, 5 centímetros. O elemento que vale 2, que x vale 2, o elemento que vale 2 seria isso. Tá? Então, esses números que aparecem aqui identificam cada elemento da corda. Muito bem. Esse seria o eixo X. Tá? Agora, você sabe que esses elementos da corda, né, não se movem. Você pelo menos deve ter percebido que elas não se movem horizontalmente. Eles não avançam, né, na direção para a direita. O que avança é o pulso, né? Eu posso fazer um teste aqui para você ver, dar uma olhada novamente. Olha, agora usando já, né, o gerador de pulso. Olha, vamos parar aí, vamos paralisar aí, né? Não podemos também congelar, né? Então, esse gerador de pulso gerou esse pulso que tem forma triangular, né? Mas você nota que nenhum elemento se move para a direita, tá? Por exemplo, vamos prestar atenção nesse verde que está aqui, por onde vai passar o pulso, nesse verde que estava na posição 5. Muito bem, vamos prestar atenção. Ele sobe e volta, nada mais. Ele subiu e voltou, não avançou para a direita. O que avança é o pulso, né, que é muito diferente. Essa perturbação, ou essa forma, né, triangular, né, esse que avança para a direita, mas os elementos da corda não avançam, eles permanecem na sua posição, tá? Não avançam, né, para a direita. O que eles fazem quando esse pulso passa por elas é que elas se movem, né, para cima e depois voltam, né? Então isso que acontece. Então esse movimento vertical, que vamos chamar agora de movimento vertical, né, vai ser medido por um eixo, né, que seria o eixo Y. Então, para isso, a gente usa justamente essa régua que está no lado esquerdo aqui, né? Justamente essa régua, né, começa, né, a contagem a partir da posição de equilíbrio. Essa seria a posição de equilíbrio, vamos dizer, né, aqui na posição ou a posição da corda, né, a posição horizontal da corda. Então, essa seria a posição de equilíbrio. Então, aí o y né, o y dos elementos vale zero. Por exemplo, o y dele vale zero aqui. De todo, na verdade, zero, 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 zero. E somente esse daqui já está no zero, né? Um pouco para cima. Então, talvez seja... Olha, como aqui é 1 centímetro, então, né, aqui está também 1. Então, olha, vamos ver, esse daqui seria 0,2, 0,4, 6, 8. Então, olha, 0,2. Então, mais ou menos, esse aqui está perto de chegar a 0,2. O y dele seria 0,2, né? Tá certo, o y. Agora, desse daqui, desse vermelho aqui que estou indicando, esse seria 1. O y dele seria 1, porque está deslocado 1. Por quê? Porque a amplitude, né? Aqui eu coloquei 1, é dizer que o máximo que se desloque verticalmente seja 1 centímetro, porque isso que eu programei aqui para fazer, né? O
o aparelho fazer isso, né? Então, deve ser isso, né? Também deve estar nessa altura, né? Se a gente, né, usar uma régua, né, aqui, deve dar isso. Muito bem. Então, isso, né? Então, nós precisamos dois eixos. O eixo X, que vai me identificar os elementos da corda, e o eixo Y, que vai me dizer a altura de cada elemento, a altura que se encontra. Tá bom? Então, é isso, né? Vamos reiniciar aqui. Podemos gerar um novo pulso para ver novamente isso, né? Olha, aqui gerei dois pulsos em sequência, né? Dois pulsos em sequência. Vamos reiniciar. Eu queria parar aí. Passou muito rápido. Então, olha, não sei se vocês notaram, mas no máximo, esse bege subiu até 1, porque eu programei isso. Tá certo? No máximo. Eu posso retornar e fazer novamente. E você observa, né? Opa. Vamos reiniciar. Né? O máximo que sobe é 1. Tá certo? E quando ele se move, né, esse elemento que está, ele que está ligado, né, com esse extremo desse aparelho, né, com esse, né, com essa barra que está aqui, né. O restante não, mas o restante como está ligado, né, os elementos da corda estão ligados umas da outra, né, devido à força eletrostática, né, força de interação molecular, né. Então, eles não podem se separar, né? Eles não podem rasgar, não podem rasgar a corda, então esse quando se move, ele vai puxar o elemento do lado, e esse de lado vai puxar o outro, e esse vai puxar o outro, então é uma sequência, né? Um puxa o outro, né? Então, você acaba observando esse comportamento, né? Então, se a gente seguir, né? É isso que acontece, né? Esse que está se movendo agora, né, para cima, vai puxar esse, e assim esse é outro, então é justamente o que vai acontecer. E esse extremo, verde, né, já fiz o papel dele, subiu, desceu, e depois permanece fixo. Então, como permanece fixo, então também vai dizer ao seu colega do lado, olha, já estou parado, então você também precisa ficar parado. Então, ele fica parado e esse fala a mesma coisa, precisa parar. E esse também fala a mesma coisa, então, né, e tudo desse lado já começa a parar novamente, né? Ele fica parado e, o que acontece é que só do lado direito, né, faz esse movimento de cima e desce e para, né? Então é isso que a gente vai chamar de pulso de onda, né? Que a gente já vai daqui a pouco parar nosso quadro, né? E vamos estudar em detalhe. Muito bem. Ok. Então agora vamos, por exemplo, já o oscilador que seria um pulso, não seria um pulso, sino vários pulsos que se repete, né, periodicamente. É dizer que agora eu tenho um aparelho que não gera simplesmente uma ida e volta, né, uma ida e volta. Não. Ele vai fazer um movimento harmônico simples. Vai fazer com que esse extremo da corda faça um movimento harmônico simples, né? Então, vamos ver só um teste, né, para vocês, né, ver como se comportaria nesse caso. Então, vamos lá. Olha, então, tá vendo que esse extremo realiza um movimento harmônico simples, tá? Ele já não para, ele continua. Então, o que se forma é essa, né, essa forma na corda, né, essa figura, tá certo? Então, e você vai vendo que cada certo tempo esse extremo ou essa fonte, né, de onda vai criando uma crista. Agora vamos denominar crista, olha. Essa crista, olha, essa crista que está aqui, esse vamos chamar de crista agora, né? Então vai se formando e essa crista vai viajando, né? Olha, criou uma crista e vai viajando para a direita. Criou outra crista e vai viajando, né? Agora criou outra crista e vai viajando também. Tá? Então, o papel desse aparelho é criar cristas, né? E essas cristas vão viajando, né? Através da corda. Muito bem. E aqui também eu posso programar a amplitude. Nesse caso, eu estou mantendo 1 centímetro. E aqui a frequência. Que frequência seria isso? Justamente a frequência do movimento harmônico simples. Que esse
ponto, esse ponto verde, o elemento verde, está realizando um movimento harmônico simples. Tá? Ou esse aparelho está provocando um movimento harmônico simples sobre esse daqui. E como ele tem, né, ele está ligado com o vizinho, né, do lado, então ele também vai fazer que o vizinho faça também movimento harmônico simples. E esse vizinho vai fazer a mesma coisa com o outro, e assim em sequência, né? Dice, um provoca movimento harmônico simples no outro, no outro, e esse outro no outro, e assim em sequência, né? E depois formando esse padrão que vocês estão vendo. Tá certo? Então, é isso, né? Vamos parar um pouco, né, aqui com nossas simulações. E quando a gente precisar entender alguma coisa, né, a gente volta aqui. Então, voltando ao nosso quadro, né? Então, vamos trabalhar um pouco com o pulso, né? Vocês já sabem o que seria o pulso, né? Então, eu vou desenhar aqui uma corda. Muito bem. E esse extremo, né, se estende até o infinito, tá? É uma corda longa, tá? Então, isso aqui continua, né? Continua a corda. E esse extremo, tá certo? Extremo esquerdo, a gente vai sacudir ou balançar, né? Como vocês queiram chamar, tá certo? Uma vez para cima, né? Então, vai fazer um movimento assim, né? Para cima, como já mostrei para vocês, né? Vai alcançar certa altura. E aqui a gente já pode, na verdade, estar colocando os eixos, né? Então, aqui vamos colocar o eixo Y, né? Você lembra? O eixo Y passa por aqui. Aqui é 0, né? Então, aqui o Y é 0. Aqui seria, né, o eixo Y. E ao longo da corda a gente chama de eixo X, né? Tá certo? O eixo X e também o 0 seria aqui. Então, esse ponto onde está o extremo, né? Esse ponto onde se interceptam o eixo X, o eixo Y, a gente chama de origem, né? Então, esse seria a origem. Origem. Muito bem. Então, quando a gente fazer balançar, né? Vamos dizer até uma altura, que a gente pode dizer 1 centímetro aqui. 1 centímetro, né? Então, o que vai acontecer é que, como vocês anotaram na simulação, se forma o seguinte padrão, né? Vamos ver, vamos imaginar que já está em um certo ponto né, esse padrão, vamos dizer aqui. Então, se forma isso, né? Mais ou menos isso. Ok, então esse daqui é o pulso, né? E como eu falei para vocês, esse ponto mais alto é o que a gente chama de crista, tá certo? Esse daqui que a gente vai chamar, né? Crista. Nesse caso, crista do pulso da onda, né? Muito bem. Vamos dizer que isso seria no tempo igual a 0, por exemplo, né? No tempo... Não, mas no tempo igual a 0, vamos apagar isso daqui. No tempo igual a 0, aqui, vamos dizer tempo 0, né? Então, no tempo 0, vamos dizer o seguinte. No tempo 0, não está, não tinha, vamos dizer que começamos nossa contagem aqui. Quando o extremo estiver aqui, o extremo está aqui e se forma essa primeira crista. Esse seria o tempo 0. Então, a crista está na posição 0, tá? Porque nós falamos que em X, tá? Esse aqui é 0, né? Então, vamos colocar, esse aqui seria 1 centímetro, por exemplo. Esse aqui 2 centímetros, 3, tá? Vou colocar aqui, 1. Tá, X está em centímetro, então nesse caso não preciso colocar aqui a unidade, mesma coisa em Y. Y está em centímetros, somente indico assim. Muito bem. Ok, então a crista no tempo 0 está formada já, aqui está a crista, tá? Então eu vou puxar aqui, a crista está aqui. Então, está na posição 0, no x igual a 0.
tá? Mas o tempo passa, né? O tempo passa, então já estamos no tempo igual a, vamos dizer, um segundo, né? Pode ser, um segundo. Então, o que vai acontecer? Vamos supor, então, que nos acorda isso, né? E vamos supor que, que a crista já esteja por aqui, na posição 2. Assim, né? Muito bem. E continua, né? Acorda, né? Então, está na posição 2. Tá? E para tempo 2 segundos, 2 segundos, vamos dizer que a crista, então, estaria já, né? Porque estamos vendo que a crista está andando, cada segundo está andando 2 unidades. Então, em 2 segundos, a gente espera que esteja em 4, né? Então, aqui seria 2, 3, 4. Então, estaria por aqui a crista, né? Então, já estaria mais ou menos assim. Tá certo? Tá? Então, a crista estaria por aí. Muito bem. Então, nós estamos observando que né, essa perturbação vai avançando, né, para a direita nesse caso. Então, significa que tem certa velocidade, né? Então, vamos indicar com a letra V. Então, esse V será a velocidade que a gente vai chamar de velocidade da onda. Tá certo? Velocidade da onda. Muito bem. Você notou que nesse tempo zero, por exemplo, existia, né, essa figura que aparece aqui, né, essa figura que você está observando aqui, parece ser o gráfico de alguma função, tá certo? E você poderia dizer, olha, que existe alguma relação entre o eixo y, ou a coordenada y de cada partícula, de cada elemento, tá certo, com a coordenada x. Como, né? Vamos dizer o seguinte. Por exemplo, esse elemento que está aqui extremo, que a gente marcou de verde, né? E outro elemento que está aqui, vamos dizer por aqui, mais ou menos. E outro elemento que está por aqui. E outro elemento que está aqui, né? E assim. Tá? E assim, vamos colocar aqui. Por exemplo, o x desse elemento, vamos dizer que seria 0,5, por exemplo, o x desse aqui, né? Desse elemento, vamos nos concentrar nesse. O x seria 0,5 centímetros. E a esse, mas a esse 0,5 centímetros corresponde um y. Que y corresponde nesse caso? 0 centímetros. Tá certo? Mas agora, vamos prestar atenção a esse daqui. A esse daqui. O x dele é quanto? O x dele é zero, porque está na posição zero, né? 0 centímetros. Tá certo? E o y que corresponde a ele seria 1 centímetro. Tá certo? E assim, se a gente pegar esse daqui agora, o x dele poderia ser 0,25, poderia ser centímetros, poderia ser porque está antes de 5. Se esse aqui 0,5 está antes, 0,25 centímetros. E corresponde também um y, né? A ele corresponde um y. Que altura? Que altura seria o dele? Poderia ser também, talvez, 0,3, por aí. Tá? A gente está chutando, mas né, mais ou menos vendo o gráfico. Muito bem, então o que você notou é que para cada x corresponde um y. Para cada x corresponde um y. Para cada x corresponde um y. Tá certo? Então significa que o y, na verdade, y é uma função de quê? É uma função de x. Tá certo? É uma função de x, depende do x. Por exemplo, se x vale 0, y vale 1. Se x vale 0,25, o y vale 0,3. Se x vale 0,5 centímetros, o y vale 0. Então, existe uma relação
Tá? Então, existe uma função que a gente pode escrever dessa forma. É isso. Porém, isso daí seria no tempo zero. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Então, vai depender do x, porém, também vai depender do tempo t, porque quando muda o t, já a configuração já varia, porque, por exemplo, quando x era zero, nesse tempo zero, aqui acontece, já não acontece a mesma coisa. Ele diz, olha, aqui, por exemplo, esse continua sendo x, 0 centímetros, porém o y já não é 1, seria 0 centímetros, porque está, né, na posição de equilíbrio, estaria aqui, né, voltou à sua posição inicial. E esse ponto, por exemplo, esse ponto que estava com, que vale, x vale 2, esse ponto vale 2, né, porque está aqui na posição 2, o y dele valia aqui 0, porém aqui já vale 1, tá certo? Então o y não depende somente do x, também depende do t, em que tempo. Se for no tempo 0, né, segue essa regra, mas se for tempo 1, segue outra regra. Então o y, no final das contas, vai depender tanto do x e tanto do tempo. Tá certo? Então, isso que vai acontecer com y, tá? Mas você pode dizer, vamos a esclarecer isso. O que seria y? Definir bem que esse y seria, então, nesse caso, seria o deslocamento, ou posição transversal dos elementos da corda, né? Posição transversal dos elementos da corda. Tá certo, né? Dos elementos, ou de algum elemento da corda, que justamente seria do elemento que está na posição x e no tempo t. Tá? Nesse caso, né? Podíamos colocar a posição transversal. Poderíamos colocar mais específico assim, né? Posição transversal do elemento que se encontra na posição x, que se encontra na posição x, né? No tempo, em que tempo? No tempo t. Em um tempo dado, né? Tá certo? Então, nós temos, olha, nesse caso, uma variável dependente e duas variáveis independentes, tá? Por quê? Porque o x, né, representa qualquer elemento da corda. E o t, né, em que tempo? Né? A gente tem um cronômetro, então nós controlamos o tempo. Porque dependendo do tempo, você vai ver que o pulso vai estar em outra posição, né? A configuração vai ser diferente. Muito bem. Então, nós sabemos que o y depende de duas funções. A essa função que temos aqui, que a gente vai chamar de função de onda. Essa daqui seria a função de onda. Tá? A essa função. Então, agora queremos saber que propriedade vai ter essa função de onda, né? Mas você precisa ver que nesses três tempos você precisa dar uma olhada e você vê que a forma, né, do gráfico dessa função não deve mudar, a forma não muda. O que muda é sua posição, a posição da sua crista, né? Muda isso, né? Aqui estava no 0, aqui estava em 2 e aqui está em 4. Tá certo? Muito bem. Então, para isso, vamos fazer o seguinte, né? Vamos supor que esse seria o gráfico de alguma função, né? Vamos dizer, né? O y aqui seja o gráfico de uma função, que seria, por exemplo, y de x. Eu vou colocar uma função g para não confundir com essa f que está aqui, y de x. É o gráfico dessa função. Mas isso é válido somente no tempo zero, tá? Então, é o gráfico. E quando você observa aqui, você observa o gráfico e você vê o seguinte. Esse gráfico é igual a essa, somente que a crista está aqui. Então, essa função deveria corresponder a quê?
esse gráfico deveria corresponder a essa função, porém, com o argumento mudado, com x, mas onde está o valor em onde está a crista? Está em 2, então seria menos 2. Tá certo? Para entender essa parte, você precisa lembrar um pouco de cálculo 1, por quê? Porque seria o seguinte, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para que vocês consigam me entender. Então, esse aqui vamos dizer que seria o eixo x. E vamos supor que esse seria nosso eixo y. Nosso eixo y. Muito bem. Então, aqui estaria a origem. E vamos imaginar que nós temos nossa função quadrática. Tá certo? Nossa função quadrática. X quadrado. Muito bem. O gráfico dela é assim, né? Uma função quadrática, né? Tá certo? E aqui temos nossa escala. Vamos dizer que aqui vale 1, aqui vale 2, aqui vale 3, aqui vale 4. E aí você diz, agora quero graficar a função, mas não assim. Se quero graficar x menos 2, por exemplo. É que, na verdade, substituindo aqui vai dar quem? X menos 2 ao quadrado. E aí você poderia até, né, fazer aqui, né, usar as propriedades de álgebra básica, né? Esse aqui binômio ao quadrado, então vai ficar assim. Vai ficar isso, né? Se você fazer uma tabela e graficar, sabe o que vai dar? Vai dar uma parábola também. Porém, vai dar uma parábola onde? Uma parábola aqui. Quer dizer que o vértice, quer dizer que esse vértice, nesse caso, o vale da parábola esteja por aqui. Esteja por aqui. Então, vai dar uma coisa assim. Aí você diz, mas agora quero graficar não a função x menos 2, sino x menos 4. Então, com certeza, você também vai substituir aqui, em vez de x, você vai colocar x menos 4, quadrado, assim, né? Então, vai dar outra expressão aqui, né? E você vai fazer uma tabela e vai dar também uma parábola. Mas agora uma parábola onde? Onde? Né? Com vértice em 4, esse 4 aqui. Então, seria já uma parábola assim. Uma parábola assim. Entendeu? Então, olha, você está vendo, né, que se eu quero que o gráfico de uma função se desloque para a direita, a única coisa que eu preciso fazer é restar o argumento. Se era x, resto, né? Eu quero ir para a posição 2. Quero que meu gráfico ande 2 unidades para a direita, porque essa rosa é como se fosse 2 unidades à direita, né? Que andou 2 unidades à direita, né? É como se tivesse levado essa verde 2 unidades à direita, né? Então, se quero andar 2 unidades à direita, basta restar o argumento por 2. Se eu quero andar 4 unidades para a direita, basta, né, restar o argumento por 4. Se quero que tenha uma parábola com vértice aqui, então, em vez de colocar 4, né, ou restar 4, resto 3. Tá certo? Então, essa é uma propriedade que existe, né, uma propriedade das funções, que quando a gente mexe o argumento da função, acontece isso, se desloca a posição do gráfico. A forma da função, o gráfico, a forma do gráfico da função não muda, o que muda é a posição, e a posição horizontal. Tá certo, né? Então, isso é muito importante, então, para entender isso. Então, por isso que eu falei, olha, se aqui nesse tempo, né, era o gráfico, essa função era y igual a g de x, então, como o gráfico permanece, está acontecendo a mesma coisa, mas, porém, agora estamos falando da crista e não do vale, né, nesse caso, porque o identifica, né? Poderia pegar qualquer ponto do gráfico, na verdade, né? Nesse caso, eu vou pegar a crista. Então, eu observei que a crista andou 2 unidades para a direita. Então, esse gráfico deveria corresponder, né, a essa função, porém com argumento restado por 2. E essa aqui,
E essa aqui já está na posição 4, né? Estão aqui, posição 4. A crista está na posição 4, deve corresponder a y, gx menos 4. Tá certo? Então é isso, né? Muito bem. Então, se não vai mudar o g, que inicialmente estava dado. O que vai mudar simplesmente o argumento. O argumento. Tá certo? Então, vamos apagar isso daqui, né? E nos concentrar agora no seguinte. Perdão, ainda antes de apagar isso aqui. Antes de apagar, eu posso fazer o seguinte também, que talvez a gente precise em algum momento. Aqui eu falei o que eu faço, né, no argumento, o que eu faço para que o gráfico de uma função avance para a direita, né, avance para a direita. Mas o que eu faço para que ande para a esquerda? Então, em vez de restar, eu somo mais. Em vez de, né, porque quero que ande para a esquerda, então somo. Em vez de ser em vez de, né, restar, né, em vez de ser menos 2, então vai ser mais 2. Então aqui vai ser mais 2, aqui vai ser mais, e pronto, né? Vamos apagar isso aqui. Então o que vai dar? O gráfico, então significa que se eu somo, em vez de andar para a direita, anda para a esquerda. Então se anda quantas unidades? 2 unidades. Então vai estar aqui, vai estar aqui. Então vai dar esse gráfico aqui, essa parábola aqui. Tá? Então, esse deve corresponder a fx mais 2. Esse gráfico. Esse era o fx, você lembra? Esse verde. E esse daqui era fx menos 2. E esse daqui seria fx menos 4. Tá certo? Então, é fácil. Se eu quero que ande para a direita, resto. E o quanto quero andar, né? Se quero que ande para a esquerda, eu acrescento. E também acrescento o quanto quero andar. Se quero andar 2, acrescento 2. Se quero andar 4, acrescento 4. Se quero andar 3, acrescento 3 aqui no argumento da função. Isso vale se é quadrática ou se é seno de x ou qualquer função. A única coisa que você tem que mexer é aqui no argumento. Ok? Então é isso, né? Muito bem. Então, nesse caso, eu estou preocupado com... Né? Nesse caso, meu pulso de onda anda para a direita. Então, por isso que estou restando. Né? Menos 2, menos 4. Se meu pulso andasse para a esquerda, então teria que acrescentar aqui no argumento. Mas aí você se pergunta, o que seria esse número aqui? Esse, por exemplo, o que representa isso? E que representa esse número 4 aqui? Esse aí seria, na verdade, o deslocamento da crista. Deslocamento da crista. Tá certo? Deslocamento da crista. E como posso determinar o deslocamento da crista? É fácil. Imagina que a gente sabe a velocidade. E você sabe que essa velocidade é constante. Tá? Você... não sei se... Tá, eu posso adiantar, né, que é constante. Na verdade, não vai mudar, tá? Então, podemos dar como definição que essa velocidade da onda vai ser constante. Não vai variar com o tempo, tá? É constante. Então, significa que a crista, ou todo o pulso, né? Podemos, na verdade, todo o pulso realiza um movimento, né? Vamos dizer, o pulso realiza um movimento retilíneo, porque vai em reta, nesse caso, uniforme. Por quê? Porque sua velocidade é constante. E você sabia como se calculava o deslocamento a partir da velocidade em um movimento retilíneo uniforme? O deslocamento simplesmente era a velocidade multiplicado pelo tempo, nada mais. Então, nesse caso, o deslocamento da crista será justamente isso. Será isso. Tá certo? Então, será isso daqui. Muito bem, né? Então, nós temos isso. Esse 2 que aparece, na verdade, deve ser o produto da velocidade com o tempo. E mesma coisa aqui.
Mas aqui porque já é 4? Ah, porque o tempo já é diferente, né? É dizer, aqui, nesse caso, o tempo, né? O tempo é 1 segundo. E nesse caso, o tempo já é 2 segundos. Tá certo? Então, quando é 1 segundo, esse deslocamento dá 2. Mas quando é 2... Quando é um... Acho que estou me atrapalhando aqui. Quando é 1 segundo, esse deslocamento dá 2, né? Mas quando é 2 segundos, já vai dar 4, né? Porque duplica, né? Tá certo? Então, faz todo sentido isso, tá? Então, em geral, para qualquer tempo t, vamos dizer, né? Qualquer tempo t, em vez de já não dando, né, valores particulares, tá certo? Para qualquer tempo t. Então, esse daqui, o que deve ir aqui, deveria ser essa fórmula, ou esse valor, tá certo? Então, em geral, aqui colocamos em geral, então o y deve ser g x menos b vezes t. Isso será o y. Tá certo? Então, essa parte justamente é o que vai fazer com que a onda, o gráfico, né? Ou esse pulso ande. Se essa parte não aparecer, com certeza o pulso vai ser um pulso congelado, né? Como se a gente tivesse dado um pause, né? E não avança para nenhum lado. Então, isso que vai ser, por quê? Porque à medida que passa o tempo, esse valor vai aumentando, porque a velocidade é constante, né? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O que significa que vai aumentando? Que, né? Que esse pulso vai avançando para a direita, né? É isso. Nesse caso, por exemplo, né? Voltando ao nosso exemplo, 1 segundo aqui era, né? Você pode determinar a velocidade? Sim, né? Por quê? Porque nesse caso a velocidade seria, em nosso exemplo, porque ele anda quanto? Esse pulso anda 2 unidades, né? 2 unidades em 1 segundo. Então, 2 unidades, 2 centímetros. Anda 2 centímetros, olha, estava em 0 aqui, já está em 2 aqui. Então, 2 centímetros por cada segundo. Então, 1 segundo. Vou colocar aqui, né? 1 segundo. Então, vai dar 2 centímetros por segundo a velocidade. Agora, se eu multiplicar pelo t, que vale 2 segundos, perdão, que vale 1 segundo aqui, então justamente multiplico esse v, esse valor por 1 segundo, o que vai dar? 2 centímetros. Esse aqui, 2 centímetros. Se em vez de multiplicar agora no tempo 2 segundos, então nós precisamos multiplicar aqui por 2 segundos. Então, se multiplicarmos por 2 segundos, é esse daqui, quanto vai dar? Vai dar 4 centímetros, que seria justamente isso. Então, está funcionando corretamente, né? Tá certo? Muito bem. Então, em vez de nossa função de onda, na verdade, ter essa forma, né, que a gente sabia que dependia tanto de x e depende de t, mas não depende de qualquer forma dessas variáveis, senão tem que depender desta forma. É dizer, que a gente vai substituir, né, essa função por essa daqui, né? Então, seria g x menos velocidade da onda multiplicado pelo tempo. Mas, claro, a gente não usa muito a letra G, em vez disso a gente usa a letra F, né? Então, aparece a letra F, tá? Então, essa seria a função da onda. Então, toda vez que você notar isso, uma função desse tipo, está falando de uma função de onda. Então, função de onda, nesse caso, que se desloca para a direita, né? Que se desloca para a direita. E se for para a esquerda, bastaria trocar o sinal. Em vez de ser menos, vai ser mais. É isso. Agora vamos falar sobre a velocidade da onda, né? Que a gente já viu que é uma característica, né, das ondas. Velocidade ou rapidez, né? Porque nesse caso é um escalar. Velocidade de uma onda, ou da onda em uma corda, melhor. Velocidade da onda
em uma corda. Tá? Nós vamos concentrar na onda sobre uma corda. Então, vamos supor que nós temos nossa corda, então, aqui. E se formou uma certa onda, né? Um certo pulso, vamos dizer, né? É esse daí. Tá? E agora, queremos saber com que velocidade está viajando esse pulso, né? Como determinar? De que depende essa velocidade? Como saber? Será que vai depender de quão rápido a gente mexe aqui, balança? Ou de que depende, né? Isso que a gente quer saber. Muito bem. Para produzir uma onda, né, ou um pulso de onda, na verdade, a gente precisa esticar uma corda. Tá? E normal é fazer o seguinte, a gente coloca uma polia aqui, né, uma rodana aqui, né? Vamos dizer, uma rodana aqui, aí. E deixamos passar a corda aqui, liberamos a corda, né? E nessa parte penduramos um objeto, tá? Um objeto. Vamos dizer, um objeto de certa massa, né? M, vamos dizer, M. Para quê? Para que esse objeto, com o peso dele, estique essa corda. Então, significa que essa corda vai estar tracionada. Tá certo? Vai sofrer uma força, né? Então, nesse caso, se tirar esse peso, na verdade, em vez de tirar esse peso, então, essa corda, nesse extremo, né? Nesse extremo vai sentir uma força, que a gente vai chamar de tração, ou tensão na corda, né? Então, T, vamos representar pela letra T. Então, é necessário que exista essa força, né, para que a corda esteja esticada. E, claro, no outro lado, nesse extremo, né, a corda deve estar ligado a... Né, você deve estar prendendo essa parte, né, ou deve estar ligado a algum aparelho, né, como vocês já viram na simulação. Né, deve estar ligado a um aparelho. Né, então, não se move isso aqui, permanece fixo. Né, então, aqui está o aparelho, né, que vai gerar, né, o pulso, né, fonte de onda. Né? Então, esse é o que vai gerar a onda, né? O pulso de onda. Muito bem. E por outro lado, a gente está agindo com essa força. Porém, se por esse lado a gente não aplica nenhuma força, né? O que vai acontecer é que essa corda vai andar, né, para a direita, nesse caso, né? Ou vai, né, avançar assim. Então, com certeza, se aqui aplicamos uma força T, do outro lado, aqui também está agindo uma força da mesma magnitude, né? Para poder equilibrar essa força e a corda não avançar, né? Porque a ideia é que a corda horizontalmente ou nessa direção não se mova, né? Tá? Então aqui terá uma, né, força T. Muito bem. Se pode mostrar, então, que essa velocidade de que estou falando vai ser justamente a raiz quadrada dessa tração ou dessa tensão na corda, essa força, né, com que você estica a corda, dividido pelo lambda. E aqui seria lambda? Lambda seria a massa específica linear da corda. Massa, aqui eu preciso reduzir isso. Massa específica da corda. Massa específica linear, na verdade, linear. Porque a corda é longa, né? A corda não tem... A corda não tem área, não tem volume. Uma corda, o que tem é o comprimento. Então, lambda, na verdade, vai ser a massa total da corda, dividido pelo comprimento total da corda. Pelo comprimento
da corda. Tá certo? Muito bem. E esse lambda, na verdade, vai depender de quem? Do fabricante da corda, né? Esse aí depende do fabricante da corda. Porque uma corda já se fabrica com um determinado lambda, né? Com uma determinada massa específica. Depende do fabricante, né? Quem fabrica a corda, o fio, né? Ele já diz, não, olha, essa corda tem tanto. Mas se você quer medir, imagina o fabricante não fala nada para você, quer medir, o que você vai fazer? O que vai fazer, primeiro, vai pesar em uma balança toda a corda, toda, desde esse extremo até esse extremo, toda a corda. E depois você vai medir o comprimento total da corda, todo o comprimento. E você vai usar essa formulinha, né? E você tem o lambda, tá? Vai dar, né? Massa M, né? Dividido pelo comprimento L, vamos dizer, né? E que unidade vai ter lambda, né? A massa específica linear. Que unidade vai ter? Vai ser a massa quilogramas e comprimento em metro. Então, quilogramas por metro. É decir, a massa específica linear da corda o que está medindo é quanto pesa cada metro dessa corda. Tá certo? É isso, né? Se eu cortar essa corda, por exemplo, inicialmente tinha uma corda bem longa, depois eu corto metade, pela metade, vai mudar a massa específica dessa corda? Não, não vai mudar, tá certo? Por quê? Porque eu, quando corto pela metade, o comprimento vai para a metade, vai ser metade, mas a massa também se reduz, né? Então, se ambos, esse vai para metade, esse vai para metade, então essa razão vai continuar sendo o mesmo. Tá? A única forma de mudar lambda, né, a massa específica linear da corda, é fabricando outra corda, né? Ou trocando por outra corda, né, que tem outra massa específica, né? Tá certo? Tá? Então, uma corda tem massa específica já bem definida, não tem como trocar essa. Tá? O que nós podemos mudar nesse caso seria o T, a tração. Muito bem, pessoal. Então, nós notamos que a velocidade depende da tensão, na verdade, né? Vamos chamar isso de T, tensão. Tensão, você quão tensada está a corda, né? Quão esticada está a corda. Então, aqui nós vemos que o T está dentro da raiz, mas está no numerador. Significa que se a gente tensar mais, essa velocidade vai ser maior. E se a gente deixar um pouco frouxo aqui, né, solto, né, diminuindo o T, né, a tensão, então a velocidade vai ser menor, vai ser mais lento. A onda vai mais devagar. Tá certo? Então, se você quer que a onda ande mais rápido, então você tem que colocar um peso maior aqui, para que estique mais a corda. Mas se você quer que a onda ande mais devagar, você tem que colocar, né, um peso mais leve nessa parte aqui, né? Então é isso. Muito bem. E de que forma depende do lambda, dessa massa específica, né? Uma lambda grande significaria o quê? Por exemplo, vamos comparar, né? Vamos dizer lambda 1, vamos dizer que seria 0,2 quilogramas por metro, por exemplo. E outra lambda 2, né? Vamos imaginar que nós temos uma corda, né? Corda 1 com esse lambda e corda 2 com essa lambda. Então, lambda 2, vamos dizer que seria já 1 quilograma por metro, né? Não, muito exagerado, acho que muito pesado. 0,5, enfim, tá? Mais aceitável. Então, a gente pode dizer, qual dessas cordas é mais pesada? 0,2 kg por metro ou 0,5 kg por metro? Qual delas você acha que seria mais grossa, né? Porque geralmente uma corda mais pesada é mais grossa, né? Então, qual dessas seria mais grossa, né? Vendo aqui que está dizendo que cada metro vai pesar meio quilogramas aqui. Esse 500 gramas, né? Então, esse aqui deve ser um pouco grossa, né? Uma corda assim,
Vamos exagerar um pouco, né? Assim. Então deve ser uma corda assim, né? Tá? Então, um pouco grossa, né? Mas essa corda 1 deve ser um pouco mais fina. Um pouco mais fina. Por quê? Porque cada metro dessa corda, se eu pegar uma amostra de 1 metro, esse 1 metro, ele vai pesar somente 200 gramas, né? Um pouco menos que a metade disso, né? Aqui era as 500 gramas, aqui 200 gramas. Então vai ser um pouco mais fina. Tá certo? Então, seria isso. Agora eu pergunto, em qual dessas, imagina que a gente mantém, né, a tensão constante, né? O T é constante. Tá? O T é constante. Vamos dizer que a gente coloca um objeto aqui, vamos dizer que pesa 10 quilogramas. 10 quilogramas. Se a gente coloca um objeto que pesa 10 quilogramas, então vai produzir uma tensão equivalente ao peso desse objeto, que seria, né? O peso seria a massa, que seria 10 quilogramas, multiplicado por 9,8 metros segundo quadrado, que vai dar 98 newton. Então, vamos manter esse valor, T, 98 newton. Tá certo? Então, até a gente poderia fazer alguns cálculos aqui, né? Então, a gente calcula, usando essa informação, nossa velocidade. Então, vamos fazer dois experimentos. Primeiro com a corda 1 e determinar sua velocidade, que vamos chamar B1. Depois com a corda 2 e calculamos sua velocidade, né? Trocamos a corda, né? Mas vamos manter esse objeto que vai aqui pendurado, vai ser o mesmo, tanto usando a corda 1, tanto usando a corda 2. Vai ser o mesmo, por isso que isso aqui vai ser fixo. Nesse caso, né? Fixo, porque nós estamos querendo analisar como depende a velocidade do lambda, da massa específica da corda. Em qual das cordas a velocidade será maior? Na corda mais pesada ou mais na leve? A intuição nos diz que deve ser na leve. Por quê? Porque justamente uma coisa mais leve é mais fácil de mover, né? Tá certo? Vamos ver aqui, né? Então aqui vamos substituir raiz quadrada, e aqui vai ter, então seria 98 newton, dividido pela lambda, então lambda aqui 0,2 quilogramas, sobre metros. Pronto. Como está no sistema internacional, acredito que tudo vai dar certo, mas posso transformar o newton para quilograma, e vai dar metro, e vai dar segundos ao quadrado, né? Essa é a unidade do newton. Então aqui o quilograma já vai embora, Esse daqui que está dividindo no denominador passa a numerador multiplicando. Então aqui seria metro quadrado já. Então aqui some e aqui seria metro quadrado segundo ao quadrado. Quando a gente divide isso, vai dar raiz de aqui multiplicamos por 10, então vai dar 980. Eu vou multiplicar por 10 por cima e por 10 por baixo para eliminar essa vírgula aqui. Então vai dar 2. E as unidades, já tiro raiz, as unidades. Então vai dar metro por segundo. Justamente a unidade da velocidade. Tá tudo correto aqui. 980 entre 2 vai dar 490. Então vai dar raiz de 490. Essa seria a velocidade da onda nessa corda 1, que tem essa massa específica. E a velocidade, se a gente trocar, né, a corda agora, mantemos o mesmo objeto aqui pendurado, mas mudamos a corda, colocamos uma corda bem mais grossa, né, mais pesada. Então, vamos substituir. Então, o T não muda, seria então 98, aqui quilogramas, né, era newton, né, mas quilograma, metro, segundo ao quadrado. Denominador 0,5 quilogramas metro. Então, quilogramas já vai embora. Acontece a mesma coisa que eu expliquei aqui, né? Esse metro vai para cima, multiplicando, então vai ficar metro quadrado
segundo ao quadrado. Igual, aqui multiplicamos novamente por 10, vai dar 980 entre 5. Tá certo? 950 entre 5. E tiramos raiz das unidades, então vai dar isso. 980 entre 5, eu poderia multiplicar por 2 aqui, para que dê 10 e simplificar. Tá? Ou dividimos, né? Vamos usar a calculadora aí. 950 entre 5, dividido por 5, né? Então, 196. Tá certo? Então, 196. 196 raiz, né? Raiz de 196 metros por segundo. Então, dá para ver que aqui o resultado vai ser menor que nesse caso. Tá certo? Então, a velocidade diminui quando a gente trabalha com cordas mais grossas, né? Tá? Então, se você quer ter que a sua onda ande mais rápido, você tem que trabalhar com cordas mais finas, né? Talvez ainda mais fina que isso, poderia ser uma lambda 3, né? Poderia ser 0,01 kg por metro, por exemplo. Então, aqui, nesse caso, vai dar uma velocidade bem grande, tá? Então, é isso. Então, se nós queremos que nossa velocidade, né, queremos maximizar nossa velocidade, nós precisamos esticar muito bem a corda e trabalhar com corda bem fina, ok? Essa parte é bem simples, né? Ok, né? Vamos agora falar sobre velocidade da onda sonora, né? Vocês sabem, né? A onda sonora, né? É importante, né? Nossa vida, né? Senão a gente não consegue não se comunicar, né? Muito bem. Em que consiste, primeiramente, a onda sonora? Vamos com um exemplo bastante simples. Então, vamos imaginar que nós temos um cilindro feito de um certo material, que pode ser madeira, né? Tá? Um cilindro aqui, né? Nessa parte, você não tem tampa aberto aqui. E, de outro lado, vamos colocar por exemplo, uma lâmina, ou poderia ser um coro, na verdade, que usa, por exemplo, para fazer instrumentos musicais, né? Que esse aqui poderia ser tipo um tambor ou curimbó, parece, né? Tá? Tá certo? Então esse aqui seria um coro né? de algum animal, né? Coro de vaca, não sei que coro de que é apropriado, né? Dependendo do instrumento, né? Mas enfim. O que importa é que essa é uma membrana que consegue oscilar com facilidade, né? Tá certo? Para produzir som, justamente, né? Muito bem. Então, nós temos o cilindro aqui aberto, não tem nada. Então, quando a gente bater, né? Aqui, né? Tocar. Então, essa membrana, né? Esse coro vai começar a oscilar, né? Vai para a direita, né? Se faz esse movimento, né? Se deforma assim, né? É muito rápido que a gente não consegue ver isso, né? Se deforma assim, né? Se vai tudo para a direita, mas depois ela volta e vai para a esquerda, né? Também assim, né? Então, ela fica oscilando assim, né? Tá certo, né? Para a direita, depois para a esquerda, depois para a direita, para a esquerda. Então, esse movimento que faz né? Essa película ou essa membrana, né? Tá? Então, por isso que ela tem que ter essa propriedade elástica, né? Não pode ser algo rígido isso daqui, né? Então, geralmente os coros dos animais é mais apropriado, né? Para essa finalidade, né? Muito bem. Então, agora, nós sabemos, né, que dentro desse cilindro está cheio de gás, né? Cheio de gás, né? O ar, né, da nossa atmosfera, né? Na verdade, está cheio em todo lugar, na verdade, né? Tá? Mas vamos nos interessar com o que acontece aqui dentro desse cilindro, né? Então, quando esse coro ou essa membrana
se deforma assim, tá certo? O que vai acontecer é que essa membrana vai empurrar as moléculas que estão aqui no lado dela, né? Vai empurrar, vai pressionar. Essas membranas que estão aqui vai pressionar de modo que vai criar uma região, por exemplo, essa parte, com uma densidade grande. Essa é a massa específica dessa região, né, dessa parte, que está na vizinhança dessa membrana, aumenta, a comparado com o resto, tá certo? Porque inicialmente, antes de você tocar, claro, a massa específica de todo, né, que a gente representa com ρ, de toda essa parte está aproximadamente constante, era um valor fixo, né, constante. Mas quando você toca e a membrana faz isso, né, se desloca, né, faz e empurra, né, as moléculas, então essa parte fica, né, denso, porque essas moléculas que são empurradas, claro, vão se juntar com as moléculas que estão aqui, vão se juntar, então vão se aglomerar, né, nessa parte, né? Então vamos representar isso usando algum cor apropriado aqui, né? Então nessa parte vamos indicar, nessa parte existe, estou colocando fazer reto, então aumenta a densidade, né, dessa parte. Então aqui fica o ρ, a massa específica, né, aumenta, né, aumenta. Então, como se fosse existir um pico do ρ. É assim, né, se a gente graficar, seria o seguinte, né, imagina, né, aqui o gráfico, aqui seria o eixo do ρ, tá, a massa específica, volumétrica nesse caso, né, a massa específica que a gente já falou, né, a massa por unidade de volume, né, é isso que a gente está falando aqui, porque estamos falando do ar, não estamos falando de uma corda, né, como no caso anterior, estamos falando de um gás que tem volume, que ocupa um espaço, né. Então aqui vamos indicar o eixo X, então o eixo X me vai indicar a posição horizontal dessas moléculas do gás. Então aqui, por exemplo, seria o 0 e aqui uma determinada posição. Não sei, né? Pode ser 1 centímetro, por exemplo. Depois aqui será outro valor, né? Tá certo? Mas enfim, então o que nós notamos que nessa parte aumentou a massa específica. Então vai existir um pico. Vamos dizer que a massa específica em qualquer outro lugar se tem esse valor, né? Vamos dizer ρ0, né? Mas nessa parte, na proximidade nessa parte, acontece isso. E no resto continua sendo o ρ0. Tá certo? No restante é ρ0. Mas na parte que foi comprimida, né? Porque o gás, né, é compressível, né? Se pode comprimir, diz que aumentar sua massa específica, então aumenta, né? Tem um pico. Tá certo? E você pode ver que isso daqui, né, se parece, né, com é um pulso, né? Esse aqui será a crista no nosso caso, né? Esse que corresponderia, né, ao ρ máximo, né? Tá certo? E como acontece em uma corda, esse aumento de massa específica também vai se propagar para a direita, porque esse aumento vai empurrar também as moléculas que estão aqui, e essas moléculas vão empurrar do lado da direita, e esse do outro lado, e assim, enfim, esse daqui vai, né, se propagando. Então, em algum momento, esse daqui, né, já não estará aí, senão já estará em algum outro lugar. Tá certo? Então, acontecerá isso. E depois de outro certo tempo, já estará por aqui. Estará avançando, né? Muito bem. E essa parte, o que acontece com, né, com essa parte, nesse tempo, quando já esse aumento de densidade ou massa específica esteja aqui? Então, como esse coro que está aqui, esse filamento, ou, essa membrana, ela está oscilando, né? Então, quando
Quando ela se deforma para esse lado, então aumenta a pressão, ou pressiona o gás e aumenta a massa específica, mas em algum momento ela vai para outro lado. E quando vai para outro lado, o que faz é abre um espaço, abre um vácuo aí, então a massa específica diminui, porque aumenta o volume, né? Tá certo? Então vai existir uma parte que vai ficar com massa específica pequena, tá certo? Então essa parte também vai viajar, então por isso que seria essa parte com massa específica pequena, que vai viajar. E depois, quando ele volta, comprime novamente o gás e aumenta novamente a massa específica, então acaba criando outra região com massa específica alta, mas esse aumento vai propagando-se também para o lado, para a direita, né? Então, o que se vai formando seria o seguinte, esse padrão que vocês vão ver, né? Então, se vai formando, né? Essa aqui seria o novo que está sendo criada, depois o antigo que foi criado, depois o outro que foi criado, e assim. Né? Acredito que aqui deveria coincidir, né? Esse daqui deve coincidir com essa posição. E essa daqui com isto. E assim, né? Então, isso que vai acontecer. Tá? E esse aumento de pressão, esse aumento de massa específica, claro que é proporcional também ao aumento de pressão, porque nessa parte onde aumenta a massa específica, aumenta também a pressão, né? Está mais comprimida. Vai viajando, tá certo? Então, a esse aumento que a gente chama de onda, nesse caso, onda sonora, né? Então, na onda sonora tem uma parte, né, em que a massa específica aumenta e outra parte em que a massa específica diminui, né? Tá? Isso vai se propagando e justamente a gente consegue, né? Nós conseguimos detectar essas cristas, né? E isso que a gente consegue, né, ouvir, tá? Então, essa seria a onda sonora, né? Em que consiste. E como se calcula essa velocidade agora dessa onda sonora, né? Então, a onda sonora no ar, então, velocidade da onda sonora no ar, vamos falar no ar. Porque vai depender também em que meio, né? Porque podia ser, né, onda sonora na água, vamos falar no ar, que é mais comum. Então, a velocidade é dada por essa fórmula. Velocidade igual também raiz quadrada, gama, RT dividido pelo M. Tá certo? E agora você diz que esse T e não vai ser mais tensão, porque isso seria na corda, aqui não, T. T seria a temperatura do ambiente, nesse meio, né? Temperatura nesse meio. Temperatura do ambiente. Isso vai depender da temperatura, tá certo? E como a temperatura está no numerador, é dizer que a maior temperatura, a velocidade vai ser maior. É dizer que nós podemos comunicar mais rápido quando a temperatura está alta, né? Um dia mais quente. Mas em um dia mais frio, né? Os sabores devem demorar em viajar, né? Mas talvez essa diferença seja pequena. A gente teria que calcular para um caso em particular, né? Tá certo? Mas a gente é consciente disso, né? Então, e que seria a gama? A gama é uma constante adimensional. Constante adimensional. Que eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso. E o que seria a R? E a constante universal dos gases, né? Dado que estamos falando de gases aqui, né? Esse aqui, onde se propaga a onda sonora, é um gás, né? Tá certo? E sem esse meio aqui, é dizer que a onda precisa de um meio. Se não existe o meio, aqui, imagina que aqui fosse vácuo, não existisse ar, nada aqui, então não poderia produzir onda sonora, porque o que vai se comprimir?
né? Porque você lembra que aqui tem que se comprimir, mas comprimir as moléculas do gás, né? Para que aumente o Rho, né? Tá certo? Mas se não tem ar, o que vai se comprimir? Nada. Então, obviamente, se esse aqui for vácuo, não tem como se propagar a onda sonora. Tá certo? Não podemos falar de onda sonora. É dizer que lá no espaço, a gente não poderia se comunicar por nossa fala, né? Tá certo? Tinha que procurar outros meios de nos comunicar, mas na fala não funcionaria, né? Porque para que nossa voz se propague, precisamos, né, que exista um meio, tá? Existam moléculas, tá? Essas moléculas vão ser as mensageiras, né? Tá certo? Então é isso. Então, o R é constante universal dos gases. E você sabe quanto vale, né? Vamos ver aqui. Seria 8,3145 joules por mol por Kelvin. Esse Q que está aqui é Kelvin, tá? Kelvin. Não é quilo, tá? Kelvin. Unidade da temperatura. Ah, aqui eu estava esquecendo. Essa temperatura do ambiente não pode ser em graus Celsius. Não pode ser em graus. Né? Tem que ser a temperatura absoluta. Absoluta. Não sei se vocês já escutaram falar disso. Em temperatura absoluta. O que significa? Essa temperatura em Kelvin. Kelvin, tá? É dizer, em Kelvin. Não pode estar em graus. Se está em graus, você tem que transformar a Kelvin, né? E você sabe a transformação, né? Tá, imagina que estamos... A relação é essa, né? Essa aqui seria a temperatura absoluta e essa seria a temperatura em Kelvin, né? Ou, perdão, temperatura em graus Celsius, por exemplo. Temperatura em graus Celsius. Então, a esse valor você tem que acrescentar 273,15, tá? É isso. Então, você acrescentando esse valor, você já tem a temperatura absoluta, tá? É dizer, por exemplo, 0 graus, não é que aqui vai ser A, né? A velocidade vai ser zero, né? Tá certo, né? A velocidade aqui é zero, né? Não. Você tem que acrescentar a 0 graus Celsius, tem que acrescentar 273. Então, o resultado vai ficar 273, tá? Então, é importante, tá? É dizer que a velocidade do som seria zero, né, em relação à temperatura, somente se a temperatura absoluta fosse zero, o que não é possível, né? Que tem uma lei da termodinâmica que a gente não consegue alcançar a temperatura absoluta zero, né? Que seria muito, muito frio, né? Talvez nem esse aqui não existiria gás, né? Que tudo condensaria, né? Tá certo? Então, isso é algo improvável. Que esse T seja zero é improvável e que a velocidade do som seja zero também é improvável, tá? Muito bem, então agora temos o M, precisamos falar do M. M seria a massa molar do gás. Massa molar do gás, tá? Então, isso. O que seria a massa molar do gás? Seria quanto pesa um mol desse gás, né? Se a gente pega um mol de gás, quanto pesa, né? Tá certo? Então, nesse caso, é conhecido esse valor, né? É dado. Vocês podem usar 29 vezes a 10 a menos 3 quilogramas por mol. Tá certo? Então, essa vai ser a unidade, tá? Massa molar. Quanta massa por mol tem esse gás, tá? Principalmente o ar, né? O ar está formado de oxigênio, né? O2 e nitrogênio, tá? N2, né? Então,
esses gases são diatômicas, é dizer, que cada molécula está formada de dois, né, de dois átomos. Então, nesse caso, para esse tipo de gases, o gama, justamente essa constante adimensional, vale 7/5. Tá certo? Então, esse daqui é para gases, vamos ver aqui, ou para moléculas diatômicas. Moléculas, gases formados por moléculas diatômicas. Di assim, de dois, né? Diatômicas. Formado por di, né? Di seria dois, né? Di, dois átomos diatômicas. Ok? Mas poderia ser, poderia adoptar outro valor, por exemplo, aqui, diz, se fosse monoatômicas, poderia ser 5/3. Tá certo? 5/3 se fossem monoatômicas. É dizer, monoatômica seria formado, gases formados simplesmente por moléculas que têm um único átomo. Na verdade, formados por átomos, né? Monoatômicas. Monoatômicas. Tá? Geralmente isso acontece com os gases nobres, né? Tá certo? Os gases nobres não conseguem se juntar com os outros, né? E eles andam sozinhos, né? Então, para os gases nobres, o gama seria isso, 5/3. Tá? Mas nosso ar, que está no nosso ambiente, está formado, né, por 98% de oxigênio e nitrogênio. Tá? Nosso ar. Okay? O ar está formado por 98%. Se quase, em sua totalidade, é oxigênio e nitrogênio. E pouco o restante dos gases. Então, nesse caso, como parece essas moléculas são diatômicas, então, para o ar, a gente pode considerar isso. Tá certo? Disse aqui, vamos completar M, aqui, gama do ar para o ar será 7,5. Então, vocês podem usar isso para os exercícios, tá? Que aparecem aí. Muito bem. Então, isso. A temperatura, você já sabe que tem que ser em Kelvin. O gama, você já sabe que pode usar 7/5, porque, né, no ar, né, o ar tem, né, está formado 98% por esses, né, por essas, por esse tipo de gases, por essas moléculas, tá? E R é constante universal. Esse sim nunca vai mudar, né? E a massa molar, eu acredito também que isso daqui tem a ver porque o 98% do nosso ar está formado por essas duas moléculas. Então, deve ser por isso que tem já esse valor pré-definido. Tá certo? Mas se a gente mudar por outro gás, que não for o ar, tá certo? Por outro gás, né? Talvez já fazendo experimento em outro lugar, usando outros gases, talvez gases nobres, então esse valor deve mudar. Tá ok? Muito bem. Então, essa é a fórmula da velocidade. Então, nós temos como calcular a velocidade, né? Com que viajam esse aumento de pressões, ou aumento de massa específica, tá? Aumento de Rho é equivalente, ou implica o aumento de pressão, tá? Aumento de pressão. Também, né? Então, quando a gente está falando, o que está acontecendo é que ao nosso redor está provocando, né, uma oscilação no valor da pressão e a massa específica. Tá? E esse aumento e diminuição vai se propagando. Tá? É importante notar que as moléculas aqui não viajam. As moléculas do ar, a única coisa que faz é movimento de vai e vem, oscilatório. Vai para aqui, mas depois ele volta. Né? Porque volta porque na hora que essa membrana vai para o outro lado, vai passar para esse lado, tá certo? Tem essa forma. Então, essas moléculas, como tem um espaço aqui, elas voltam. Tá certo? Então, as moléculas fazem simplesmente uma oscilação ao redor de um ponto de equilíbrio. Tá? Fazem esse movimento. Elas não andam. Tá? O que anda é esse aumento de massa específica ou esse aumento de pressão. Tá?
É outra quantidade física que anda. Não anda as moléculas, tá? Mesma coisa que acontecia na corda. As moléculas da corda, os elementos da corda não andam. O que anda é o pulso, né? Essa deformação que anda, tá? Essa mudança de altura, né? Ok, pessoal? Então é isso. Com isso eu acredito que alguns exercícios vocês já podem resolver. Tá bom? Então vamos parar aí e a gente se vê na próxima oportunidade.